Esta é a parte 2 deste vídeo. Se você ainda não assistiu a parte 1, é aconselhável que você volte e assista ela primeiro. E eu vinha voltando de Ouro Preto, né? E aí o que aconteceu? Eu com certeza dormi no volante, Paulo. E eu dormi no volante e perdi a direção. A última coisa que eu me lembro é de ter visto o posto de gasolina que tem antes desse trecho. E só. Foi no dia 4 de outubro de 2004. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Um dia antes do meu aniversário, que é 5 de outubro. E que foi um dia depois do falecimento do meu sogro, que já fazia um ano que tinha falecido. Né? E eu entendo, aí que tá, né, Paulo? Olha só, é engraçado. Eu tô contando e você fala isso. Quando você fala que você faz aniversário no dia 3, e eu falo que meu sogro faleceu no dia 3, no ano anterior, e que eu sofri um acidente, que na verdade eu sofri um acidente no dia 3 pro dia 4. Não dá para saber o horário certo. Eu faço aniversário no dia 5, né? Seu sogro faleceu no dia 3 e você teve o acidente no dia 4. E você é aniversário... Ah, tá. E você é aniversário... Já entendi. Então, na verdade, eu continuo entendendo isso uma sincronicidade. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem, Paulo. Na minha percepção, tem. Estou aqui conversando com vocês, sabe quando já vai vindo? Eu vou percebendo, eu vou criando elos. Sabe por que o meu sogro? Porque o meu sogro, ele participou da minha experiência de morte. Sim, sim. Né? E o porquê, e eu, obviamente, estou relacionado, estou no meio de tudo isso, e o porquê que hoje nós estamos aqui conversando? Essas sincronias, essas movimentações de energia, porque você sabe que a energia ela se movimenta no universo através de ações gravitacionais de planetas, né? De objetos astrofísicos como buracos negros, né? E assim vai. Então, quer dizer, quando nós pensamos em questões de datas e horas, mais datas, né, digamos assim, isso nos remete a uma questão de influência astrofísica sobre as energias, que envolve todo um fluxo do universo. E que, objetivamente, existe um padrão entre o fluxo de energia de mobilização de morte do meu sogro, o fluxo de energia de mobilização da minha experiência de morte e o fluxo de energia do Paulo que nasceu nesse dia. E que tudo isso acaba girando de uma forma que a gente é muito frágil, para nós, para o ser humano, é acognoscível. Quer dizer, é muito frágil essa percepção. E tudo se encontra num ponto lá na frente, né? Oi? Lá na frente tudo se encontra num ponto, né? Hoje, para mim, Paulo, se eu estou nessa live aqui hoje com você, não é uma coincidência. E sim uma sincronicidade. Foi muito interessante isso. E você fala, né? A gente estava conversando anteriormente, naquele momento que não foi gravado, né? E você falou para mim que você conseguia, e as coisas que eu estava com eu e você conversando, e você falava assim, nossa, estou me identificando cada vez mais. É engraçado, cada coisa que você fala, né? Eu me identifico e vejo, poxa, existia outro assim também, né? Como eu. Você falou na questão de ser um pouco diferente do padrão das pessoas desde a infância, né? Até mesmo entre seus irmãos, se sentindo um pouco estranho, um pouco deslocado nesse mundo aqui, como se você fosse de outro padrão, né? Eu sinto tudo isso. Exatamente.
Eu sinto tudo isso desde da infância, né? Então temos muitos gostos em comum. A gente vinha conversando sobre o gosto que a gente tem de estar próximo da natureza, de levar uma vida simples, de uma vida minimalista, né? Muita coisa assim em comum. A história da igreja, da renovação carismática, que eu também participei, fui líder, né, jovem de grupo. Também pensei em ser padre e até namorava com a minha esposa. Gostava muito dela, mas ficava preocupado. Eu digo, meu Deus, se eu precisar realmente, porque eu queria servir a Deus. E servir a Deus, naquela época, para mim, era entrar para uma carreira religiosa, uma coisa assim. A gente pode até falar sobre isso depois, o que é servir a Deus, né? Então a gente tem muita coisa em comum mesmo, muita identidade aí. Então, diante desse diálogo que a gente está tendo, faz o exercício, retrocede, e você começa a ver que existe um fluxo de alinhamento, que eu gosto de falar. Que você só consegue a mente humana só consegue trazer uma racionalidade, um nexo causal, né? Depois que você experimenta. Mas isso não significa que você não possa treinar e se capacitar para sentir e proceder com essas sincronicidades. Isso dá. Tudo concorre, né? Tudo concorre. Os fatos, o nosso desejo, tudo isso junto vai convergindo. Na terapia quântica, a gente trabalha com esse processo de capacitação de evolução espiritualista, né? Que é realmente reconhecer as sincronicidades e fazer parte desse fluxo de energia do universo. Mas isso também inclui deixar fluir, deixar acontecer, né? Não querer controlar. Que é o soltar. Tudo, né? Que é esse conceito do soltar. Né? Mas uma coisa que eu quero retomar, Paulo, para a gente não estender demais, eu quero. Vamos marcar outra vez, mas para a gente poder não adentrar demais, prolongar demais. Eu queria aproveitar, aliás, eu quero aproveitar, Paulo, uma situação que você mencionou, que você falou a palavra mundo, né? Agora há pouco. Essas experiências do mundo e tudo mais. Do mundo. Eu queria também chamar uma outra coisa que hoje eu entendo. Bom, eu já entendia, porque isso é um fato que aconteceu na minha vida. Bom, além desses fatos, né, telúricos, que eu gosto de falar assim, são telúricos, relacionados ao fluxo de energia do planeta Terra, que aconteceram comigo, os acidentes e tudo mais. Mas aconteceu um fato que não é telúrico. Aconteceu um fato, também estava namorando, na época que eu namorava a minha esposa, que eu já trabalhava em Bauru, e estava namorando a minha esposa, né? Íamos nos casar, e aconteceu um fato, que aí eu falo que é cósmico. Que, na verdade, eu trabalhava em Bauru, né? Então eu saía da casa da minha namorada na época, minha esposa, eu saía de lá 11 horas, porque eu tinha que levantar 5 horas da manhã, porque eu tinha que viajar para Bauru, para dar aula. Então, o que acontece? Eu saí de lá às 11 horas, isso era uma rotina. E da casa da minha esposa até a minha casa, normalmente eram 15 minutos. E eu passo por uma avenida que tem um bosque, é o Bosque de Marília. É um lugar muito gostoso, é muito natural, muito natureza. E, como eu falei, eu saí às 11 horas da minha esposa, né, e da minha namorada, né, na época, e vim para minha casa. No trajeto de casa, quando eu estava passando ao lado do bosque, eu senti uma coisa estranha, muito estranha. E eu senti alguma coisa que vinha de fora do carro. E eu diminuí, né? Fui mais devagarzinho. Sabe quando você vai assim para olhar pelo para-brisa? E eu fui
para olhar pelo para-brisa para ver se eu via se tinha alguma coisa acontecendo. E eu vi uma luz muito forte, uma luz muito grande. Isso foi um outro acontecimento que eu consigo entender com a minha experiência de morte. E eu vi essa luz e era assim, essa luz, ela era uma luz, ela era muito prata, branca, era uma luminosidade muito prateada, muito grande, Paulo. Foi justo quando você estava passando por essa floresta, essa área de floresta? Pelo bosque de Marília. Uhum. Nessa do lado, numa estrada, numa rua do lado, né? E só que eu sabia, porque ali tem casas, tem até predinhos de até 3 andares, né? Mas ele era tão grande, ele estava alto. Dava para ver, mas ele estava alto, mas ele era muito grande. E eu parei o carro, porque aquilo me... Né? E eu encostei o carro, né, mais na lateral da rua, e parei o carro. E eu senti, Paulo, o tempo congelar. Foi uma coisa, não sei, é uma coisa, não tem palavras para definir. Eu só senti que o tempo estava congelado. Não tinha mais. Sabe quando você não vê mais uma folha de árvore balançando, apesar que estava noite, mas você não vê uma sombra, porque quando você vê a sombra do poste, você vê a sombra das árvores, eu estava num lugar de árvore, né? Você. Não, estava tudo. Estava parado. E aí, a gente com essa história, né? A gente conhece, a gente vê relatos, e até então eu não acreditava, viu, Paulo? Apesar das minhas experiências espirituais, eu não acreditava nos extraterrestres. Mas essa luz continuou ali? Você continuou vendo ela, contato visual ainda? Então, aí eu parei o carro. Parado? Eu parei o carro porque ela estava em cima do carro. Ela estava na direção, assim, eu olhava pelo para-brisa, eu via ela, eu sabia, ele era muito grande. Então, é como se o carro tivesse... Ele tivesse, assim, centralizado embaixo, sabe? Uma coisa assim. E eu lembro que estava naquele momento, as pessoas sempre falam, né? Relatavam, e tinham relatos bons e relatos que falavam de abduções. E falavam de abduções boas e de abduções que tinham experiências ruins. E como eu te falei, eu já tinha uma formação, né? E eu tinha eu tinha essa linha meio cartesiana, realista, essa ciência realista cartesiana. Então, eu estava, apesar de toda a experiência espiritualista, eu ainda tinha engraçado falar isso, né? É mais fácil acreditar nas experiências espiritualmente do que acreditar em vida extraterrestre. E com todos os relatos que as pessoas falavam, né, e que alguns falavam das abduções ruins que acontecem com experimentações legais, eu lembro que isso veio, eu pensei nisso. Mas na hora que eu pensei, é uma coisa muito estranha, porque você pensa e já tem a resposta. Porque eu senti eles falando comigo dentro da minha cabeça. Então eu fiquei com receio de ser abduzido e feito uma experimentação comigo, alguma coisa que não era legal. E na hora eu também eu ouvia, não é assim, existem os que fazem isso, nós não fazemos, nós fazemos de outras formas. Isso foi plantando, isso era falado para mim, era telepatia. Eu percebi que era essa comunicação telepática. E eu comecei a conversar. E eu falava assim, olha, então beleza, eu estou à disposição. Né? E falando uma linguagem legal. Tá jóia, estou à disposição. O que vocês querem? Não, o que a gente quer, você já deu. A gente já fez. Você não percebeu.
O que a gente queria era sondar sua mente. Saber como sua mente funciona. Porque nós estamos entendendo como é a mente dos seres humanos. E nós estamos entendendo os processos que diferenciam as mentes. Eles deixaram isso muito claro para mim. Mas foi tudo assim, muito rápido, Paulo. Foi essa conversa que eu estou tendo, que não é coisa de 15, não é coisa de 10 minutos. Menos até. Mas como eu falei, eu tinha saído da minha esposa às 11 horas. Normalmente um trajeto que eu chegaria em casa 10h15, 10h20, no máximo. 11, né? 11h15, Mas eu 11h20. senti... Oi? Você disse 10h20, então chegaria às 11h20. Desculpa, Saiu às 11. Eu saí às 11 horas, eu chegaria às 11h15, 11h20. Mas como eu falei, esse processo desse contato que aconteceu, e o tempo congelou. Então, para mim, foi tudo muito rápido, essa conversação. Mas foi uma conversação legal, de explicando que eles estavam estudando a mente, como eu falei, a mente humana, as diferenças entre as mentes, os porquês de algumas situações que eles estavam tentando entender, né? Porque até então eu também já recorria à minha fé, na época também católica, né? Já recorria ao meu Deus, né? Ao Espírito Santo também. E nisso eles me explicaram que um dos motivos de estarem estudando a mente humana era justamente o fator que se chama fé para os seres humanos. Mas como eu vinha falando, esse processo para mim é um processo que tinha durado só 5 minutos de conversação. Mas foi bem objetiva, né, a conversa. A conversa foi bem objetiva. Mas quando eu cheguei em casa, eu percebi que já era 00:15. Nossa. Então, eu percebi que eu fiquei naquele tempo ali, que eu senti congelado, realmente congelou. Mas congelou para mim. Você não percebeu o tempo passando. Exatamente. Eu passei anos, Paulo. Nem comentei com a Ângela na época que era minha namorada. Eu passei anos pensando que eu estava louco. Eu passei anos achando que se eu falasse isso para alguém, iam achar que eu era louco. E pensa bem, um professor universitário falando que teve contato com extraterrestre. Eu vou perder toda a credibilidade. Sabe, eu vou perder tudo que eu já conquistei até agora. Eu vou parar com isso. Você não tem nada disso, não. Eu neguei, não bastou ver, mas ainda se comunicou, né? Eu comecei a negar. E eu só fui contar para minha esposa depois que eu era casado. Só fui contar para ela depois de casado. Essa nave, ela era só luz? Ou ela era só luz ou ela tinha uma matéria mesmo, metálica, alguma coisa assim? Eu via a luz, eu não conseguia, eu só via um disco. Eu falo disco porque eu só via a luz prata extremamente brilhante. Se era eu não consigo, como eu tinha muita luminosidade, eu não conseguia identificar se tinha uma matéria ali, se tinha um disco. Eu não consegui. Né? Eu só sei que depois, quando encerrou mesmo essa comunicação, você quando dá um clique, assim, voltou, de repente eu senti que o tempo estava correndo e simplesmente eu vi fazer assim, sumiu. Aí, como eu estava falando, hoje, após minha experiência de quase morte, eu consigo entender o que aconteceu. É incrível.
Você gostaria já de dar sua explicação? Ou você ainda quer contar alguma coisa para depois fazer essa conexão? Sobre o que Eu aconteceu, isso que preferia, você entende. Paulo. Oi? E você disse assim, hoje eu Como assim entendo fazer o que conexão? aconteceu. Você diz, hoje eu entendo o que aconteceu, né? E pode ser que você queira contar algo que aconteceu depois que fez você compreender. Na hora você não compreendeu, né? Foi a sua EQM ou foi experiências posteriores à EQM que fizeram você compreender o que era aquilo? Hoje, quando eu falo que hoje eu entendo, é porque quando eu tive uma experiência de quase morte, ou EQM, o que acontece? Ela teve processos espiritualistas e teve processos extraterrestres. Ah, teve os dois fatores? Teve, teve. E depois, depois da minha experiência de quase morte, aí é o processo de evolução, que eu fui chamado a um processo de conscientização, e eu passei nesse processo, eu passei também pelo ayahuasca. Durante as minhas viagens de ayahuasca, eu também tive contatos espiritualistas e contatos extraterrestres. Tá. É isso. E E tem aí eu virei alguma. esse cara louco que eu sou hoje. No bom sentido, e gosto muito e quero ser assim. Sim, maluco beleza, né? Como dizia Raul Seixas, né? Isso. Mas eu pergunto, bom, a gente não vai poder abranger tudo isso hoje, até mesmo porque aquele lapso de tempo que você perdeu lá de 1 hora, a gente perdeu aqui também. Você perdeu na sua Não, viagem aí. foi um aprendizado. Nós precisávamos disso para que eu e você tivéssemos mais conexão. Isso é Você importante. percebeu que aquela primeira conversa de 1 hora não era para ser gravada mesmo? Era mais uma interação entre a gente para a gente fazer uma conexão, né? Exatamente. Exatamente. Agora, tem muita coisa aí. Eu acho que a gente vai ter que realmente marcar um próximo encontro, porque eu queria conectar, primeiro, essa experiência extraterrestre com a experiência espiritualista e tentar entender o que é que uma coisa É tem a ver com a fabuloso. outra. É fabuloso. E tem Né? tudo a ver. Para mim E tem. outra coisa é o seguinte: você me falou que depois da sua EQM você manteve outros contatos com esses seres e até hoje você se comunica com eles. Então, esse primeiro encontro que você teve aí antes da EQM tem uma conexão, né? Alguma Tem uma coisa com a outra. conexão quanto ao fato. Tem conexão quanto ao fato, mas não são os mesmos. Ah, não são os mesmos, né? Mas Não. a natureza do Não, evento é é outra, parecida. é outra, é outra. Então a gente vai ter que explorar isso. Eu estou muito curioso para saber esses seus contatos que você tem com esses seres ainda hoje. Quero mergulhar na sua EQM também e também quero saber essa experiência da ayahuasca. A gente vai deixar isso aqui tudo engatilhado, porque a gente vai ter que juntar esses pedacinhos aí mais para frente em vários encontros que a gente poderá ter pela frente, né? Nossa, Paulo, como eu falei, eu me sinto honrado, me sinto grato por você ter me convidado, porque cada vez que eu expresso, Faz bem, sabe, né? com tudo, isso, nossa, isso parece que me invade, assim, parece não, invade uma coisa, Porque você invade uma revive, né? energia. Nossa, Você é muito bom. revive. Relembrar, rememorar, não é só falar do passado, é reviver, ressignificar, né? E cada vez que a gente revive, a gente vai dando novos significados, vai fazendo novas conexões. E esse reviver significa sentir novamente. Sentir. E isso potencializa e firma tudo. É muito bom, é muito bom. Maravilha. Então vamos deixar esses pontos aí. Essa aparição do OVNI que você disse que hoje compreende, aí você poderá explicar isso no próximo encontro.
pode falar da sua EQM, você ficou parado ali naquela cena do acidente, né, da curva da manteiga. Você chegou lá, mas parou, não relatou o que aconteceu depois, que foi justamente aquela experiência. Tem a experiência da ayahuasca e tem a experiência das comunicações que você ainda tem hoje. Tem depois o seu trabalho que você faz aí de terapia. Tem muita coisa para a gente explorar. Obrigado por você ter contado até aqui essa sua experiência e se comprometido em fazer outros encontros para poder terminar. Terminar não, né? Poder continuar. Essas coisas não terminam, eu espero que não termine. Verdade. E que a gente compartilhe tudo isso. Eu nem espero que a gente chegue a alguma conclusão, é muita pretensão tentar entender tudo e chegar a uma conclusão, né? Ó, Carlos, eu só gostaria então, eu agradeço, falar boa noite, né, para você, para todo mundo, agradecer muito, mas eu gostaria de frisar, aproveitando a sua fala, são as minhas verdades perante as minhas experiências. Eu espero que poder ajudar né, que as pessoas, facilitar com que as pessoas criem as suas verdades. Isso é muito importante. Esse exercício é muito importante. O exercício de expor sem impor, compartilhar experiências humanas, né? Isso é muito importante. Isso é o que eu mais gosto de fazer. E as pessoas vão... Olha, um dia desse eu vi uma pessoa falando sobre a mitologia grega, e a mitologia grega tem aquelas histórias dos deuses, né, que tinham muitas características humanas, né? E a gente muitas vezes classifica como algo primitivo, né? Porque Deus não é aquilo ali é uma invenção humana, é uma criação. Mas a pessoa que estava expondo sobre isso falou sobre a importância daquela experiência, porque aquilo ali abria perspectivas, abria imagens na cabeça das pessoas, levava as pessoas a imaginarem alguma coisa diferente, mais ampla do que apenas isso que a gente vive aqui. E eu acho que isso que a gente faz aqui, por mais que seja apenas exposição, a gente vai abrindo imagens, vai abrindo perspectivas, vai dando oportunidade das pessoas usarem a imaginação, e assim vai se criando uma nova consciência, né? Não necessariamente que a gente está pregando nenhuma verdade, mas a gente está proporcionando esse exercício, né? Na verdade, tem tudo a ver com aquele contato que os extraterrestres falavam que estavam estudando a mente e a perspectiva da mente humana, do porquê a diferenciação da individualidade. Olha aí, está conectado. Tem tudo a ver com o que você falou. Pois é, o poder da imaginação. Tá certo. Eu, como terapeuta quântico, eu trabalho muito com isso. Eu trabalho muito com a egrégora e com essa energia, né? E trabalhar com os deuses, independente de quais sejam, na verdade de cada pessoa, e trabalhar com a egrégora, com a comunidade que acredita nesses deuses, com a energia dessa mente coletiva, é fabuloso, Paulo. O poder do desencadeamento, né, do poder energético que essa crença, seja lá em que for, né, ela é capaz de fazer. É incrível. É o poder da fé. Não importa o nome que a gente dê ao objeto da nossa fé, mas é o poder da fé. Uma vez eu falando com um conhecido meu que era ateu, ele disse assim: eu sou ateu, não tenho fé nenhuma e tal. Sabe como é que eu resolvia meus problemas quando eu era mais jovem? Passava por muitas crises. Uma vez eu perdi emprego, fiquei sem dinheiro. Aí eu comecei a botar no papel assim as batalhas que eu já tinha vencido na vida, né? Eu passei por essa situação e venci, passei por essa e venci, passei por essa e venci, e aquilo me dava força para que eu acreditasse que eu ia vencer aquela também. Eu digo: você tinha fé em você mesmo, né? Então essa questão de ser ateu é muito relativo, porque a fé não importa
para ela ser desencadeada, o poder da fé, não interessa em que você acredita. Importa que você acredite em alguma coisa, né? Exatamente. Ok, Negos. Então, boa noite para você. Paulo, boa noite, dorme bem. Fica na Bom paz. descanso, para uma boa viagem amanhã.